Amados irmãos, a paz do Senhor, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico que nós encontramos no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Já estamos encerrando este livro hoje. Eu parabenizo os irmãos e as irmãs que estão concluindo esse livro. Pedir aos irmãos que continuem, meus amados irmãos, lendo este livro. Tem muita coisa boa. Capítulo 24 diz assim: a numeração do povo e o castigo que Deus enviou. E a ira do Senhor se tornou contra Israel, e incitou ele, Davi, contra eles, dizendo: vai e numera o povo. Então nós vemos que Davi chamou Joabe, que era o seu capitão, mandou juntar os chefes para numerar o povo de Israel, desde Dan até Berseba. E a Bíblia diz que Joabe resistiu e disse a ele: por que você quer contar esse povo? Na verdade, cresça esse povo com Maria da praia, que se torne incontável e que seja ele agradável aos teus olhos. Mas a ordem do rei prevaleceu, de sorte que Joabe foi, e num período de 9 meses, e 20 dias, ele subiu de Dan até Berseba, de todas as regiões, e contou que dos filhos de Israel havia 800.000 homens de guerra, 800.000 homens, e de Judá 500.000 homens de guerra. Então, meus amados irmãos, a partir daí, Israel já estava em torno de 1.300.000. 1.300.000. Olha, quando saiu da terra do Egito, há menos de 40 anos foi contado, só era 600.000. 600.000 vezes 5, que é a média, era em torno de 3 milhões. Agora já estavam chegando em torno de 6 milhões, né? Mas a partir daí, Davi se arrependeu de ter contado o povo e disse: Senhor, pequei, eu agi loucamente. Eu peço que tu traspasse o meu pecado. Amado irmão, na verdade, um homem ou uma mulher que serve a Deus, ele pode, se não pensar, se não pedir direção a Deus, ele pode agir loucamente. E aí, pastor, quando eu pecar loucamente, errar, eu vou fazer o quê? Arrepender diante de Deus, pedir perdão a ele, pedir que traspasse o seu pecado. Era por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele pecava e se arrependia. Mas com tudo isso, amado irmão, a Bíblia diz que Deus mandou o profeta Gad a ele, e a ele disse: me diga uma coisa, Davi. Você pecou, você quer, tem 3 escolhas para você. E eu tenho que dar resposta ao homem que me mandou. Quem mandou o Gad dizer isso? Deus. Ele mandou você me dar uma dessas respostas. Você quer passar que a fome venha 7 anos sobre a terra, Davi? Né? Ou que por 3 meses você for diante dos seus inimigos e que ele persiga a você ou que por 3 dias a peste desça sobre a terra, delibera o que vê, que ele responder para o que me enviou. Então nós vemos que a partir daí Davi disse: caia eu nas mãos de Deus, jamais cairei na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia, mas o Senhor é misericordioso. E a partir daí, irmão, o Senhor enviou um anjo, e o anjo passou a espada sobre Israel, e a partir daí, irmão, nós vemos que morreram muita gente de Israel. A Bíblia diz 70.000, conforme diz o versículo 13, irmão, 70.000 homens de Israel morreu. E Davi chegou agora e disse: Senhor, basta, não mata mais esse povo, Senhor. Quem pecou fui eu. E por que, Deus, tu agora estás matando este povo? Então, ele tomou a responsabilidade para si. Meus amados irmãos, muitas vezes o pecado na igreja, na tua casa, você é o culpado, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, e a casa toda paga. E às vezes acontece dentro da igreja, está um crente em pecado, a igreja toda pecando, está toda sofrendo, e as pessoas não têm coragem de reconhecer. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e que você pode ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Sabendo que o mal está entrando na tua casa, você é culpado ou culpada, tem que pedir perdão a Deus e cessar, né, para que a bênção de Deus venha sobre a tua família e não seja destruída. É bom confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Davi disse: caia sobre mim, tua mão contra mim, não contra essas ovelhas, porque quem pecou fui eu. Está aqui no versículo 17, não é? Então nós vemos que Gade veio e disse a ele que ele subisse para a ira de Araúna, o Jebuseu, e ele oferecesse o holocausto, o sacrifício a Deus, e a praga cessaria. E a Bíblia diz que Davi subiu
irmão, para a terra de Araúna, e Araúna disse: o que é que está acontecendo? Que meu senhor está vindo aqui na terra de teus servos, se prostrou diante de Davi. Davi disse: eu venho oferecer um sacrifício a Deus aqui na tua ira, para que a ira do Senhor desapareça. E a partir daí, nós vemos que Araúna disse: está aqui o boi, o senhor pode pegar o boi, pode pegar o carro do boi, queimar para oferecer sacrifício, está aqui a terra, tudo isso eu te darei ao rei, para que o rei ofereça, tão somente que o Senhor se agrade do rei. Olha, meus amados irmãos, mas sabe o que foi que Davi disse? Davi disse: não, longe de mim, jamais eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor de graça, que não custe o meu dinheiro. Eu quero pagar a você o preço do boi, o preço da lenha, o preço da terra, para oferecer um sacrifício ao Senhor. Ah, meus amados irmãos, é tão difícil o homem desse jeito. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Que a maioria dos homens e das mulheres que tem hoje, eles não gostam de abrir a mão para investir na obra de Deus. Às vezes se faz reforma de um templo, ele não ajuda. Quer comprar uns bens para a igreja, ele não ajuda. Ajudar o missionário, ele não ajuda. O dízimo, ele não ajuda. Ele muitas vezes sugere que faça campanha na igreja para ajudar os necessitados, mas ele não dá uma prata. E tem gente até que faz campanha na igreja e, em vez de pegar aquele dinheiro e distribuir, ainda usa desonestamente, desviando daquele dinheiro. Irmão, esse tipo de crente não é crente segundo o coração de Deus. Então, nós vemos aqui que Davi pagou, né, ao Araúna, quanto, irmão? 50 ciclos de prata, conforme diz aqui o versículo 24, e ofereceu os bois em holocausto e oferta pacífica ao Senhor, e a partir daí a Bíblia diz que o Senhor também se arrependeu daquele mal e cessou, aplacou a ira do Senhor e cessou aquela praga. Meus amados irmãos, que nós aprendamos como Davi. Primeiramente, que nós não façamos as coisas sem pedir direção de Deus. Mas se viemos a pecar, transgredir loucamente, vamos nos humilhar diante de Deus. E se Deus pedir para que a gente faça um sacrifício, não vamos fazer sacrifício com o dinheiro dos outros, com as coisas dos outros, porque é muito fácil trabalhar com as coisas dos outros. Agora, tirar do bolso da gente para agradar a Deus é que é difícil. Muitas vezes Deus é Deus, Deus é meu Deus, é o Deus dos meus bens, é o Deus da minha casa, é o Deus... Mas Deus não é o Deus do bolso. Quando fala em tirar alguma coisa para investir na obra de Deus, que dificuldade, né? Mas aí nós vemos que Davi que só foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem de mão solta, de mão aberta também para contribuir com a obra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Que nós possamos, amados, reconhecer que muitas vezes podemos pecar, podemos errar, mas não podemos permanecer no pecado. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é aquele que perdoa os pecados, mas as consequências do pecado não deixam de vir sobre nós. Por isso que é melhor não pecar. Amém? Que Deus nos abençoe.